Seja bem-vindo ao Manual Antiprocrastinação. Irei te ajudar a encontrar sua melhor versão. Aproveite! Você já percebeu que existe um momento, quase imperceptível, entre pensar em fazer algo e realmente começar? É uma fração de segundo, silenciosa, mas tão poderosa que pode decidir o rumo de um dia inteiro, ou, em casos mais profundos, o rumo de uma vida inteira. Esse intervalo minúsculo é onde mora o inimigo mais perigoso da produtividade humana, a inércia mental. Não é preguiça. Não é falta de talento. Não é incapacidade. É simplesmente o cérebro tentando economizar energia, proteger você do desconforto e manter tudo exatamente como está. Mesmo que como está seja exatamente o que você não quer mais. Quantas vezes você já acordou sabendo exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim não fez? Quantas vezes prometeu a si mesmo que iniciaria aquele projeto, começaria a estudar, arrumaria aquele ambiente, escreveria aquele texto, cuidaria do corpo, e desviou para algo mais fácil, mais rápido, mais confortável? Se você já viveu isso, e eu sei que já, então também já sentiu o peso da culpa depois. E esse ciclo emocional é cruel. Inércia, adiamento e frustração, autocobrança e inércia de novo. É quase como ficar preso dentro de uma bolha invisível. A verdade é que ninguém te ensinou a atravessar essa barreira. Ninguém te mostrou que não é a tarefa que te trava, mas sim o primeiro passo. E mais ainda, ninguém te explicou que existe uma técnica simples, quase ridiculamente simples, que pode destruir essa barreira em segundos. Mas antes de chegar até ela, você precisa entender uma coisa importante. Você não precisa estar motivado para começar. Isso não é discurso motivacional, é neurociência pura. O cérebro humano não é programado para começar. Ele é programado para continuar. Por isso, o momento mais difícil não é a ação. O mais difícil é o primeiro micromovimento que acontece antes da ação. E é aqui que nasce o princípio central deste capítulo. Taxinha, a força que transforma vidas não está na disciplina extrema. Está no instante em que você se move por 5 minutos. Pode parecer pouco. Pode parecer fraco. Pode até soar como autoengano. Mas você vai descobrir, ao longo desta série, que 5 minutos podem redesenhar toda a sua relação com o esforço, com a disciplina e com a ação. Neste capítulo, eu quero te preparar para o que está por vir. Quero que você entenda, de verdade, o que esses 5 minutos representam e por que eles são muito mais profundos do que simples minutos iniciais. Esses 5 minutos são a porta, a linha de partida, a ponte entre intenção e movimento. E antes de te ensinar a técnica, você precisa enxergar por que ela funciona tão bem. A raiz da inércia, porque o começo dói tanto. Muita gente acredita que procrastinação é falha moral. Outros acham que é falta de força de vontade. Outros ainda dizem, é só começar. Mas só começar é justamente o que parece impossível, não é? E existe uma razão para isso. Seu cérebro foi moldado para evitar gasto de energia. Qualquer tarefa que envolva esforço, físico, emocional ou cognitivo, ativa um pequeno alarme interno. Esse alarme diz: será que precisamos mesmo fazer isso agora? E nesse microinstante, você toma a decisão de continuar onde está. E o cérebro agradece. Ele te recompensa com uma sensação de alívio. A curto prazo, é gostoso. A longo prazo, é desastroso. A inércia mental não é preguiça. É proteção. E para romper essa proteção, você não precisa de batalhas épicas. Não precisa vencer sua mente. Não precisa de força sobre-humana. Você precisa enganar o cérebro para que ele não acione o alarme do esforço. E é aqui que os 5 minutos entram. A mentira que dizem para você sobre motivação. Você provavelmente já ouviu que precisa se sentir inspirado, precisa se sentir energizado, precisa se sentir animado, precisa se sentir pronto, para então começar. Mas isso é uma armadilha gigante. A motivação é emocional. O sentimento é volátil. E se você depender disso para agir, sua vida vai parar toda vez que suas emoções oscilarem, e elas oscilam o tempo todo. A verdade é, a ação cria motivação. Não o contrário. Essa frase,
quando compreendida de verdade, muda destinos. Porque quando você percebe que motivação não é o começo, mas consequência, você entende que só existe um ponto crucial na construção de qualquer hábito. O primeiro movimento. Esse movimento pode ser fraco, imperfeito, desajeitado. Pode ser preguiçoso, lento, meio sem vontade. Mas se ele acontecer, tudo o resto começa a tomar forma. O segredo das pessoas que fazem muito com pouco. Se você observar pessoas altamente produtivas, verá que a maioria delas não acorda motivada. Não depende de sentir energia. Não precisa daquele clique mágico. Elas simplesmente começam. E o que isso significa? Que elas aprenderam a vencer a microsegundos entre pensar e agir. Elas entenderam que não precisam resolver tudo. Não precisam fazer o melhor. Não precisam terminar a tarefa inteira. Elas só precisam iniciar. E é isso que os 5 minutos desbloqueiam. O início. A técnica dos 5 minutos é tão poderosa justamente porque reduz o tamanho da batalha mental ao mínimo possível. Ela diz ao cérebro: nós não vamos fazer tudo. Vamos só começar. Por um instante. Por um momentinho apenas. O cérebro aceita. Ele não aciona o alarme. E quando você começa, algo mágico acontece. O corpo continua. Porque este vídeo existe. Este vídeo não é para pessoas que nunca tiveram dificuldade em agir. Não é para aqueles que acordam naturalmente disciplinados. Não é para quem nunca travou diante de uma tarefa. Este vídeo existe para você, que sabe o que quer, que entende o que precisa fazer, mas que luta, todos os dias, contra o começo. Este vídeo é para quem se sente frustrado por começar 1000 vezes e parar 1001. Para quem já tentou métodos complexos, calendários, planejamentos, promessas. Para quem está cansado de se sentir cansado antes mesmo de agir. E por isso o poder dos 5 minutos não é apenas uma técnica. É um resgate. Um retorno ao controle. Uma forma simples de assumir a direção mesmo quando nada em você parece disposto a cooperar. O que você vai aprender esta série? Neste primeiro capítulo, você está recebendo a fundação, a compreensão do problema, a visão clara da barreira invisível e o convite para atravessá-la. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como aplicar a técnica dos 5 minutos em qualquer área da vida. Porque ela funciona cientificamente. Como ela destrói ciclos de procrastinação, mesmo os crônicos. Exemplos reais que mostram a eficácia dessa abordagem. E como transformá-la em uma arma permanente de disciplina. Mas antes de avançarmos, eu quero que você feche este capítulo com uma reflexão simples. Se a sua vida inteira tivesse começado 5 minutos antes, onde você estaria hoje? Pense nos projetos abandonados, nos sonhos adiados, nas oportunidades deixadas para trás. Agora imagine que, em cada uma delas, você tivesse simplesmente começado. Não terminado. Não feito de forma perfeita. Não executado por horas. Apenas começado. 5 minutos. Quantas portas teria aberto? Quantos caminhos teriam se transformado? Quantas versões suas teriam nascido? É isso que você vai aprender a construir a partir de agora. E tudo começa pela compreensão que você acabou de receber. Você não precisa dominar o mundo. Só precisa dominar os primeiros 5 minutos. Agora que você compreendeu o ponto crítico onde a ação nasce, aquele instante invisível entre intenção e movimento, chegou o momento de aprofundar o entendimento por trás dos 5 minutos. Este não é apenas um truque psicológico. Não é marketing motivacional. Não é um atalho para pessoas preguiçosas. É um mecanismo mental cientificamente coerente, simples o suficiente para ser aplicado por qualquer pessoa, mas poderoso o bastante para quebrar ciclos de anos de procrastinação. Neste capítulo, você vai entender porque 5 minutos são o tempo ideal para enganar seu cérebro. Como essa técnica atua diretamente na fisiologia do comportamento. Como aplicá-la de maneira prática em diferentes áreas da vida. Como ela desmonta crenças autossabotadoras. E como pequenas ações, intencionalmente reduzidas, criam momentum, o motor da disciplina verdadeira. Prepare-se, este capítulo vai tirar o mito da complexidade e mostrar que,
quando se trata de ação humana, menos é mais, e é justamente por isso que funciona tão bem. A neurociência dos 5 minutos, o cérebro não odeia trabalho, ele odeia começar. Para compreender como essa técnica funciona, precisamos, primeiro, entender o comportamento biológico que define nossas ações. A mente humana trabalha de forma altamente econômica. Ela economiza energia, evita esforço desnecessário e tenta manter você sempre dentro do que é familiar. Isso é sobrevivência. E não há nada de errado nisso, até o momento em que os seus objetivos crescem e exigem mais do que a sua mente está habituada a entregar. Aqui está o segredo. O cérebro não resiste à tarefa. Ele resiste ao custo de iniciá-la. A ciência chama isso de custo de ativação, o esforço inicial necessário para dar partida em um comportamento. É o mesmo princípio que faz carros consumirem mais combustível ao ligar, mas menos ao manter velocidade. Depois que você começa, manter o movimento é muito mais fácil. O problema é que, quando você olha para uma tarefa inteira, o custo de ativação parece enorme. Mas quando você olha para apenas 5 minutos, o cérebro reduz drasticamente essa projeção de esforço. Ele pensa: ah, isso eu consigo. E é exatamente isso que queremos. Você não negocia com o seu cérebro. Você o engana suavemente. A regra dos 5 minutos e o efeito Zeigarnik. Existe um fenômeno psicológico que joga a seu favor, o efeito Zeigarnik, que afirma que o cérebro tem dificuldade em deixar uma tarefa inacabada depois que você a inicia. O começo te puxa para dentro. O não começo te mantém estagnado. Quando você inicia uma tarefa, mesmo que por 5 minutos, uma parte do seu cérebro cria uma tensão interna para continuar. É como se você tivesse aberto uma porta e seu cérebro fosse programado para atravessá-la até o fim. É por isso que, muitas vezes, quando você diz: vou só arrumar essa gaveta, ou vou estudar só por 5 minutos, você acaba ficando 30, 40, 60 minutos, quase sem perceber. Você não ficou porque ganhou motivação. Você ficou porque começou. Esse é o poder real. A ação puxa a ação. O movimento chama mais movimento. O paradoxo da disciplina: o menor esforço gera o maior impacto. Sempre nos ensinaram que disciplina é dureza, rigidez, força, estrutura. Mas aqui está o paradoxo. A disciplina verdadeira não nasce da força. Ela nasce da fricção reduzida. Quanto mais leve o primeiro passo, mais fácil é repetir o processo. Os 5 minutos quebram a fricção. Eles transformam montanhas em degraus. Transformam tudo isso em só isso. E quando o caminho fica leve o bastante para o cérebro aceitar, a ação acontece naturalmente. A disciplina de longo prazo não funciona sob pressão. Ela funciona sob consistência. E consistência nasce de pequenas vitórias diárias. Como aplicar a técnica dos 5 minutos em qualquer área da vida? A beleza desse método é que ele não exige planejamento perfeito, nem ferramentas, nem ambiente ideal. Ele funciona em estudos, leitura, escrita, treino físico, arrumação, projetos profissionais, criação de conteúdo, tarefas domésticas, alimentação saudável, finanças pessoais, vida espiritual, organização mental, e praticamente tudo que depende de ação humana. E aplicá-lo é simples. 1. Escolha a tarefa. Nada complexo. Apenas defina: o que você precisa fazer agora? 2. Reduza a tarefa a 5 minutos. Não tente transformar 5 minutos em um começo ideal. Literalmente limite-se a 5 minutos iniciais. 3. Comece imediatamente. Sem planejar. Sem esperar. Sem negociar. Sem pensar. 4. Quando os 5 minutos terminarem, você escolhe continuar, se quiser, parar, se for necessário. Mas a parte mais surpreendente? A maioria das pessoas continua naturalmente, porque o cérebro já entrou no estado de ação. É simples demais para falhar. E é por isso que funciona. Aplicação prática em situações reais. Item estudar. Você não precisa estudar 2 horas. Precisa abrir o material e estudar por 5 minutos. É quase impossível parar depois que começa.
Item treinar. Não pense no treino inteiro. Pense em colocar a roupa. Fazer o aquecimento. 5 minutos de movimento já quebram a inércia. Item trabalhar em um projeto. Abra o arquivo. Faça um parágrafo. Organize uma ideia. Não precisa completar, precisa iniciar. Item limpar a casa. Não limpe tudo. Limpe só a mesa. Só a pia. Só um canto. A continuidade vem naturalmente. Item criar conteúdo. Escreva uma frase. Uma ideia. Um gancho de vídeo. O próximo passo nasce sozinho. Por que 5 minutos e não 10, 15 ou 2? Esse número não é aleatório. Ele é o ponto ideal entre ser pequeno o suficiente para não acionar resistência, ser grande o suficiente para desencadear continuidade. Menos que isso não cria envolvimento. Mais que isso pode ativar a resistência mental. 5 minutos é o ponto onde a mente diz sim antes de pensar. Reprogramando a identidade, de procrastinador para iniciador. Há algo muito importante aqui. A técnica dos 5 minutos não serve apenas para começar tarefas. Ela serve para construir uma nova identidade emocional. Veja, toda vez que você começa algo, você envia uma mensagem para o cérebro. Eu sou alguém que inicia. E isso muda tudo. Essa é a verdadeira cura da procrastinação. Não é fazer um monte de coisas grandes, é se transformar em alguém que age rapidamente. Você passa de marca de cruz eu não consigo, para marca de seleção eu começo, mesmo sem vontade. E isso redefine sua autoconfiança. A morte da autocobrança, quando 5 minutos são o suficiente. Outro efeito genial dessa técnica é que ela reduz drasticamente a autocobrança. A cobrança nasce quando você tenta fazer tudo de uma vez. E quando não consegue, se culpa. Mas quando a meta é só 5 minutos, até nos piores dias você sente que cumpriu a missão. Isso gera um efeito emocional poderoso. Você passa a confiar em si mesmo de novo. E quando você confia em si mesmo, você age mais. E quando age mais, confia ainda mais. E cria um ciclo virtuoso. Esse ciclo é exatamente o oposto do ciclo da procrastinação. Exemplos de transformação através dos 5 minutos. Pessoas que aplicaram essa técnica relataram: retomada de projetos parados há anos. Melhora de produtividade acadêmica. Volta à rotina de exercícios. Organização financeira. Retomada de hábitos saudáveis. Aumento significativo da autoestima. Redução drástica de ansiedade pré-tarefa. Maior clareza mental. E, principalmente, uma nova relação com o esforço. E tudo isso sem grandes métodos. Sem sistemas rígidos. Sem depender de motivação. Apenas começando um pouco. Diariamente. A construção do momentum, a energia que cresce com o movimento. Momentum é a força que surge quando uma ação é repetida. É como empurrar um carro. Os primeiros segundos são os mais difíceis. Mas quando ele começa a rolar, qualquer empurrão mínimo mantém em movimento. Sua vida funciona exatamente assim. Os 5 minutos são o empurrão inicial. Depois disso, o seu próprio movimento te carrega. E aqui está um princípio que você precisa guardar. O que mantém você andando não é a motivação, é o momentum. A motivação vai e volta. O momentum se acumula, separando o eu que quer do eu que faz. Dentro de você existem duas versões. A que quer resultados e a que executa ações. A procrastinação nasce quando elas estão distantes. Os 5 minutos aproximam as duas. Eles criam uma ponte entre intenção e execução, unindo dois mundos que geralmente ficam separados. E quando você percebe que consegue agir no exato momento em que pensa, você domina sua própria mente. A regra mais importante: nunca quebre 2 dias seguidos. Você terá dias ruins, dias difíceis, dias ocupados, dias sem energia. Isso é normal. É humano. Mas a regra que sustenta qualquer hábito é: tudo bem falhar um dia, nunca falhe 2 dias seguidos. E por que isso funciona tão bem aqui? Porque os 5 minutos tornam impossível dizer não tenho tempo. Você sempre tem 5 minutos. Sempre. Isso impede que você destrua o ciclo.
e protege sua construção. Quando 5 minutos viram 50 sem dor, o que você vai perceber é que, com o tempo, 5 minutos se tornam um portal. Você começa para cumprir o mínimo, e sem perceber, já está totalmente envolvido. Isso acontece porque o cérebro entra no estado de fluxo leve, uma zona mental de concentração espontânea. O fluxo não exige motivação. Exige início. E você já sabe como criar inícios todos os dias. O desenvolvimento chega ao fim. Agora o jogo real começa. Neste capítulo, você entendeu a base científica e psicológica dos 5 minutos. Por que eles funcionam tão bem? Como aplicá-los em qualquer área? Como eles constroem disciplina verdadeira? Como criam momentum? E como reprogramam sua identidade para a ação? Agora, você está preparado para entrar no capítulo mais importante desta série. O momento em que essa técnica encontra situações reais, emocionais, difíceis, onde ela realmente prova seu valor. Existem momentos na vida em que não estamos lutando contra tarefas. Estamos lutando contra nós mesmos. Não se trata de lavar a louça. Não se trata de responder um e-mail. Não se trata de estudar, treinar, arrumar o quarto. O que realmente pesa nesses momentos é algo muito mais profundo. É o peso emocional que acompanha a tarefa. E é aqui, exatamente aqui, onde a maioria das pessoas acredita que disciplina é impossível. Porque, quando a mente está pesada, tudo parece impossível. Tudo fica difícil. Tudo fica distante. Há dias em que levantar da cama é uma vitória. Dias em que abrir um livro parece absurdo. Dias em que começar um projeto parece escalar uma montanha sem corda. Dias em que a mente diz: você não consegue. Não é preguiça. Não é falta de força. É o cérebro tentando te proteger de um esforço emocional que ele acredita ser grande demais. É nesses dias que a técnica dos 5 minutos não é útil. Ela é vital. Porque, diferentemente de motivação ou força de vontade, que evaporam nos dias difíceis, os 5 minutos funcionam mesmo quando você está no limite. E é aqui que começa o clímax dessa história. A cena que define tudo. Imagine este cenário. Você está sentado. O relógio está passando. A tarefa está ali, na sua frente. Você sabe que precisa fazer. Você quer fazer. Mas não consegue. Há uma resistência que não é física. É emocional. É quase espiritual. Uma barreira invisível, mas tão real quanto uma parede de concreto. Sua mente começa a disparar pensamentos automáticos. Estou cansado demais. Depois eu faço. Não vai fazer diferença agora. Eu começo amanhã. Hoje não é um bom dia. E é nesse exato momento que surge a escolha. A escolha que muda tudo. A escolha que separa a pessoa que permanece igual da pessoa que evolui. A escolha dos 5 minutos. Você não precisa fazer a tarefa inteira. Você não precisa resolver sua vida. Você não precisa mudar o mundo. Você só precisa iniciar. Só isso. Começar. E então você respira fundo e diz para si mesmo: 5 minutos. Só 5. É aqui que a virada acontece. Não porque a tarefa se torna fácil, mas porque você decidiu não negociar com a sua própria mente. Quando a ação entra em cena, você pega o material, abre o arquivo, arruma a mesa, coloca o tênis, liga o cronômetro e começa. 1 minuto, 2, 3, 4, 5. E o que acontece? O impossível se torna possível. A montanha se transforma em areia. A tarefa que parecia insuportável agora parece apenas uma tarefa. E então você faz algo que, até segundos antes, parecia impossível. Você continua. Não porque ficou fácil. Não porque surgiu motivação. Mas porque começar destruiu a resistência. E nesse momento, você não sente apenas alívio. Você sente uma sensação poderosa, quase indescritível. Você venceu a si mesmo. Esse é o tipo de vitória que muda o caráter. Esse é o tipo de vitória que constrói disciplina. Esse é o tipo de vitória que transforma identidades. O poder que surge depois do primeiro passo. Há um fenômeno psicológico que acontece aqui.
O cérebro começa a se alinhar com a ação. A mente, que antes te sabotava, agora te apoia. Os músculos, que antes pareciam pesados, agora se movem naturalmente. A tarefa, que antes parecia enorme, agora flui. É quase como se, ao iniciar, você tivesse girado uma chave interna. E isso revela uma verdade que poucas pessoas entendem. Ninguém faz grandes coisas porque quer. Ninguém faz grandes coisas porque é motivado. Pessoas fazem grandes coisas porque aprendem a começar, mesmo sem vontade. O começo é a raiz da disciplina. E os 5 minutos são a ferramenta que te entrega esse começo em qualquer circunstância. O dia que você não queria fazer nada. Agora imagine outro cenário. Um dia realmente ruim. Um dia pesado. Um dia em que qualquer tarefa parece impossível. Você acorda cansado. A mente está confusa. A energia está baixa. A ansiedade está alta. A vida está acontecendo ao mesmo tempo, em 1000 direções diferentes. É aquele tipo de dia em que você diria, sem culpa: hoje não dá. Mas hoje, você é alguém que sabe de um segredo. Você sabe que não precisa fazer tudo. Não precisa ser perfeito. Não precisa se esforçar além do que pode. Você só precisa dar 5 minutos. Então você tenta. Não por motivação, mas porque você sabe que esse é o mínimo que sua mente consegue aceitar sem entrar em resistência. E você começa. E ao começar, algo muda internamente. Não é euforia. Não é alegria. É apenas movimento. E é exatamente esse movimento que impede você de cair no ciclo da estagnação. Os 5 minutos salvam o seu dia. Eles te mantêm conectado à ação, mesmo nos piores momentos. E isso é disciplina verdadeira. Não é fazer muito nos dias bons. É fazer o mínimo nos dias ruins. A virada psicológica, quando você se torna alguém confiável para si mesmo. A verdadeira transformação acontece não quando você se torna mais produtivo, mas quando você se torna confiável para si mesmo. Durante anos, talvez décadas, você fez promessas a si mesmo que não cumpriu. Prometeu mudanças que nunca começaram. Prometeu hábitos que não manteve. Prometeu versões de si mesmo que nunca chegaram. E isso machuca a autoestima. Mais do que você imagina. Mas quando você pratica a regra dos 5 minutos, algo extraordinário começa a acontecer. A cada dia, você prova para si mesmo que consegue cumprir o mínimo. E, cumprindo o mínimo, você reconstrói a confiança interna. E, quando reconstrói essa confiança, você percebe: eu posso contar comigo. Essa é uma das sensações mais transformadoras do mundo. Porque uma pessoa que confia em si mesma se torna imparável. A procrastinação perde força. A autossabotagem perde voz. A dúvida perde espaço. E o seu novo eu começa a emergir. A cena da virada, a história real de quem decide começar. Imagine alguém que está há meses tentando começar um projeto importante. Não importa qual, pode ser estudar para um concurso, gravar vídeos, treinar, escrever um livro, organizar finanças, qualquer coisa. Ele tenta todo dia, e falha todo dia. Até que, um dia, ele decide tentar os 5 minutos. Ele coloca o cronômetro. Ele abre o material. E faz o que conseguir dentro desse tempo. Quando os 5 minutos terminam, algo mágico acontece. Ele percebe que a barreira estava só no começo. E esse dia, esse primeiro dia, muda tudo. Porque a partir de agora, ele sabe. Não é sobre a tarefa. É sobre o início. E quando alguém descobre como iniciar, descobre como transformar a vida. O clímax, a conquista invisível que muda o destino. O clímax dessa história não é um grande feito. Não é um grande projeto concluído. Não é um grande salto. O clímax é interno. É psicológico. É emocional. É a conquista invisível que muda todas as outras conquistas. O clímax é o momento em que você entende, profundamente: eu não preciso de motivação para agir. Eu só preciso começar. Esse é o ponto em que a procrastinação perde o poder. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser uma luta e se torna um ritmo. Esse é o ponto em que você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que faz. Esse é o momento da virada. E,
A partir dele, nada mais na sua vida é igual. No fim de toda a grande jornada, existe um momento em que o protagonista precisa encarar uma verdade simples, porém inevitável. Nunca foi sobre vencer o mundo lá fora, sempre foi sobre vencer o mundo aqui dentro. E agora, neste exato ponto da sua história, você está diante dessa verdade. Não importa onde você começou, quantas vezes caiu, ou quantas vezes duvidou de si mesmo. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora, e isso ninguém pode tirar de você. A disciplina, o foco, a autodominação, nada disso nasce do acaso. São construções. Tijolo por tijolo. Dia após dia. E quando você finalmente compreende isso, algo profundo acontece. Você deixa de ser alguém que reage ao destino e se transforma em alguém que escreve o próprio destino. A pergunta agora é: você está disposto a ser o arquiteto da sua própria vida? Porque, veja, a maioria das pessoas vive como passageira. Esperam que o mundo melhore, que o tempo ajude, que o acaso resolva. E enquanto esperam, os anos passam. Os sonhos se desgastam. O brilho nos olhos se apaga. E só então elas percebem que nada muda, se elas não mudarem primeiro. Mas você não está aqui à toa. Se chegou até este ponto, é porque carrega dentro de si algo que muita gente perdeu pelo caminho, a chama da possibilidade. A certeza silenciosa de que existe uma versão sua, maior, mais forte, mais consciente, pedindo para ser libertada. E agora é o momento de trazê-la à tona. A escolha final. Todo herói enfrenta um portal. Um ponto de não retorno. Para você, esse portal é a decisão de assumir o controle da própria vida, de cultivar a disciplina mesmo quando ninguém está vendo, de cumprir o que promete a si mesmo, de dar passos firmes na direção de uma vida que vale a pena ser vivida. E talvez essa seja a parte mais difícil, manter-se fiel a si mesmo quando o mundo inteiro tenta te distrair. Porque viver uma vida de grandeza exige renúncia, exige coragem, exige comprometimento. Mas também oferece algo que nada mais consegue oferecer. O orgulho de olhar para o espelho e reconhecer um gigante adormecido que finalmente acordou. O mundo precisa da sua luz. Se existe uma verdade absoluta, é esta: o mundo não melhora com palavras. Melhora com exemplos. E, queira você ou não, alguém está observando você. Alguém se inspira em você. Alguém está esperando o seu movimento para acreditar que também pode se mover. Quando você se torna disciplinado, determinado e resiliente, você não muda apenas a sua vida. Você muda o mundo ao seu redor. E isso é o que transforma pessoas comuns em líderes, em referências, em faróis capazes de iluminar o caminho de quem ainda está no escuro. Você não imagina quantas vidas pode tocar simplesmente decidindo se tornar a sua melhor versão. E talvez esse seja o propósito que você sempre procurou. O chamado final. Então, antes de encerrar essa jornada, eu preciso te perguntar, não como narrador, não como criador de conteúdo, mas como alguém que realmente acredita no seu potencial. Você está disposto a honrar a sua própria história? Você está disposto a se levantar, mesmo quando o cansaço bater? A seguir caminhando, mesmo quando o mundo parecer pesado? A ser maior do que suas próprias desculpas? Porque a verdade é clara. Ninguém vai viver por você, ninguém vai lutar por você, ninguém vai construir por você. A vida que você deseja só será real quando você se levantar e decidir conquistá-la. E se existe um momento perfeito para começar, esse momento é agora. Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Agora. Enquanto seu coração ainda bate, enquanto seus sonhos ainda respiram, enquanto a chama ainda está acesa dentro de você. A última palavra. Que este capítulo não seja apenas um fim, mas o início de um novo ciclo. O início de uma vida guiada pela força, pela clareza e pela disciplina. O início da sua verdadeira jornada. Porque, no fim, existe apenas uma frase capaz de resumir tudo. A vida muda quando você muda. A vida expande quando você expande. E a vida começa de verdade quando você decide assumir o volante. A sua história está em suas mãos. E agora, finalmente, você está pronto para escrevê-la como ela merece ser escrita.